Um conversor analógico digital, alguns dados são importantes, como por exemplo a resolução. No caso do conversor AD do Arduino, nós temos 10 bits. O que isso significa? Que a nossa tensão de referência, que é de 5 volts, ela é dividida em 1024 partes. O que representa, cada bit incrementado representa tensões diferentes. Daqui para cá, por exemplo, que variou 1 bit, eu tenho uma representação de 4.9 milivolts. Então, para cada bit incrementado, eu tenho 4.9 milivolts de incremento no valor lido pela resolução. Sabemos que os valores que estamos lendo do sensor da direita quanto o sensor de faixa da esquerda tem a referência de 0 a 5 volts. Nós observamos que em alguns momentos nós estávamos lendo 30, aproximadamente 30. Em alguns outros momentos nós estávamos lendo por volta de 600. E quando estávamos na faixa preta, estávamos lendo por volta de 900. O que isso significa? Se a gente pegar esse valor lido e multiplicar por esse valor de unidade, nós vamos ter qual que era o valor de cada um de tensão lida naquele momento. Neste momento aqui, que a gente estava lendo 30, o valor era de 147 milivolts. Já em 600, algo em torno de 2.94 volts. E por fim, em 900, estávamos lendo um valor de 4.41 volts. Sabendo que o menor valor que nós iríamos ver no monitor serial seria 0, que estaria representando 0 volts, e o maior valor, 1023, que estaria representando 5 volts, nós conseguimos classificar o tipo de material que nós estamos em cima, como por exemplo uma folha branca, uma folha de sulfite branca, nós estávamos por volta de 600, entre 400 e 600. Quando estávamos em cima da faixa preta, estávamos lendo algo de 900, 950, então tínhamos 4.41 volts, sendo lido pelo sensor tanto da direita quanto da esquerda. Quando a folha chegava mais próximo possível do sensor, nós estávamos lendo 30, ou seja, era um pouco mais de 147 milivolts, sendo lido pelo conversor analógico digital. O que concluímos com isso? Sabemos que a luz infravermelha ela não reflete na cor preta e fosca. Então, nós sabemos que quando nós não temos luz, o valor tende a 1023, que neste caso aqui era 900. Agora, o valor com luz, que é o valor que a gente leu no mínimo, era de 30. Para entender esses números, nós vamos fazer um diagrama elétrico equivalente e assim analisar os motivos reais para os quais nós estamos lendo esses valores. Mas antes, voltando aqui, para você fazer essa conta aqui e identificar qual que é o valor de unidade incrementada por bit que vai representar o valor em tensão, basta você fazer 2 elevado ao número de bits, que no caso do nosso conversor AD aqui é 10. 2 elevado a 10, que vai dar 1024. Ou seja, nós vamos ter 1024 divisões. Pegar os 5 volts e dividir ele em 1024 partes, que aí nós vamos chegar nesse valor aqui. Cada partezinha, cada bitzinho incrementado vai valer 4.9 milivolts. Como são 1024 partes, se conta sempre do 0 até 1023, que no total são 1024. A tensão de referência do Arduino pode ser alterada também. Ela pode ser colocada como 3,3 volts. Se caso isso acontecer, todas essas contas vão mudar. Ao invés da gente dividir 5 volts por 1024, nós iremos dividir 3,3 volts por 1024. A variação vai ser um pouco menor, mas a conta é a mesma. Possivelmente, esses valores também serão diferentes, se caso alterássemos o valor da referência. Um cuidado que sempre temos que ter é que se a gente alterar esse valor da referência e o nosso sensor ainda continuar de 0 até 5 volts, possivelmente nós vamos estourar a leitura muito antes e vamos perder uma faixa valiosa de sinal. Então você tem que tomar esse cuidado, você tem que verificar se o seu sensor, que no caso sensor de linha, seu sensor de faixa, ele vai variar também de acordo com a sua referência do conversor AD, senão você não vai conseguir fazer nenhuma leitura de forma correta. Então vamos fazer uma análise do diagrama elétrico. Para a gente entender melhor o que aqueles números que estávamos lendo no monitor serial representam, como por exemplo, o valor 30, quando a gente estava com a folha sulfite muito próxima do sensor, o valor 600, quando a gente estava em cima da folha branca fosca, o valor 900, quando a gente estava em cima da fita isolante, e o valor 1023. São esses 3 valores. Nosso sensor de faixa, ele é composto por um LED IR, que emite luz, e um fototransistor, que recebe luz. Quando posicionamos ele em cima do chão, dependendo deste material aqui, nós vamos ter uma reflexão de luz
diferente. Por exemplo, notamos que quando a folha de sulfite branca estava muito próxima, ou seja, a luz praticamente estava refletindo todinha, a luz batia e refletia. Ela sai do LED-R e vai para o fototransistor. Agora, se esse material mudar, vamos supor que agora a gente colocou a fita isolante. Neste caso aqui, a fita isolante, ela reflete pouco ou quase nada. Além dela ser fosca, é uma fita preta. Então, o que acontecia? A luz batia e não voltava. Então, nesse momento, nós estávamos lendo 900, uma tensão de aproximadamente 4,41 volts. E aqui, neste momento que a folha estava muito próxima, a gente lia 30, uma tensão de 147 milivolts. E assim a luz ia batendo, não refletia nada aqui, ou muito pouco, era praticamente toda absorvida aqui. Para a gente entender como isso funcionava, nós temos que desenhar o diagrama elétrico deste circuito. Nós sabemos que a nossa placa é alimentada com 5 volts. E o LED-R possui um resistor e está ligado diretamente ao GND. Em paralelo com esse LED-R, nós temos um fototransistor. Um fototransistor é representado por um sinal de um transistor, porém aqui, ao invés de ter um resistor, ele é vazio e tem o sinalzinho de luz na base. Por característica, quando o fototransistor está recebendo luz, ele tende a ser uma chave fechada. Sabemos que a lógica está invertida aqui. Quando estamos recebendo muita luz, estamos com um valor próximo a zero. E quando estamos recebendo pouca luz, estamos em cima de uma fita preta ou alguma coisa fosca que não reflete nada de luz, estamos recebendo o valor máximo de tensão. Ou seja, o nosso circuito está trabalhando numa lógica invertida. E o que isso representa? Representa que o sinal que nós estamos lendo do conversor diretamente no conversor analógico, ele está entre o resistor de coletor e o fototransistor. Nós estamos lendo ele daqui, que é o A0, ou A output, como chamamos na outra aula. E aqui vai para o terra. Lembrando que esse é um circuito equivalente, apenas para a gente mostrar a equivalência entre o valor que a gente estava lendo no sensor, 30, 600 e 900, e o circuito. Como que funciona aqui? Quando temos luz, o fototransistor está saturado. Então a tensão é quase praticamente zero, chegando ao nosso canal A0 ou A1, canal analógico digital. Quando não temos luz, esse fototransistor está aberto, ou seja, ele é uma chave aberta. Então, nós vamos ter uma tensão de quase 5 volts aqui. Porém, esse circuito não funciona só em 0 ou 1. Ele vai variar de 0 até 5 volts, e desconsiderando algumas perdas. Então, ele vai variar de 0 até aproximadamente 5 volts. E esse intervalo aqui vai ser dado pela quantidade de luz que a gente está recebendo daqui para cá. Se a gente está recebendo muita luz, ele está mais saturado. Se a gente está recebendo pouca luz, ele está tendendo a ficar um pouco mais aberto. Então aqui a gente vai ter um sinal analógico e não um sinal digital. E assim, com essa análise, nós podemos compreender um pouco melhor do que se trata esse sensor de faixa que estamos usando. Naquele sensor, nós notamos que ele tem um trim-pot, que nada mais é do que um resistor variável. Ele está ligado diretamente a um comparador de tensão. Ou seja, o nosso trim-pot está aqui, é um resistor variável, está ligado à tensão de 5 volts. A gente ajusta o trim-pot para definir qual que é o nível de tensão na entrada positiva do comparador. E na saída do comparador, nós temos aquele LED verde, que indica quando a gente detectou a faixa ou quando a gente não detectou a faixa. Como a gente não está usando essa parte aqui do circuito, porque essa aqui é a saída digital, é o DO, Digital Output, não interessa muito a análise. Mas vale lembrar que a tensão analógica que estamos lendo é a mesma tensão que está vindo no sinal negativo do comparador. Ou seja, se a tensão está próxima de zero, muito possivelmente a tensão positiva do comparador está maior que a tensão negativa. Em um comparador como o LM393, se a tensão positiva for maior que a tensão negativa, o sinal de saída dele é nível lógico alto, high.
Se caso for ao contrário, se a tensão que está entrando aqui no terminal positivo for menor ou igual à negativa, a gente vai ter uma saída low, nível lógico baixo.